Oi, pessoal. Hoje tenho convidado Evgeny Farsalov, amigo e colega. Hoje vamos conversar sobre um assunto que o Evgeny é um mega guru e especialista em criação de jogos infantis. É sobre isso que vamos falar hoje. Como sabe, nossa empresa é especialista nisso, mas elogiar a si mesmo nem sempre é certo. Então, vamos elogiar outra pessoa. Evgeny, conte-nos sobre as brincadeiras infantis, como elas devem ser feitas. Olá, Oli. Obrigado por me convidar. Trabalho com criação de jogos infantis. Em uma semana, fará 10 anos. Espero dizer algo útil, mas serão pontos bem gerais. Vamos focar em traços amplos, passando pelos principais critérios que uma pessoa, um desenvolvedor, cria jogos infantis. Veremos 3 ideias principais, mais um bônus. Existe uma prática comum no desenvolvimento de jogos para adultos, que é encontrar uma mecânica de sucesso, aquele famoso exemplo que todo mundo já conhece, como Flappy Birds ou algum top-down shooter ou algo do tipo. É uma mecânica, no desenvolvimento de jogos para adultos, entrar nos charts e se tornar um desenvolvedor de sucesso. Em jogos infantis, esse princípio não funciona, pois crianças não são adultos. Primeiro, elas se diferenciam porque, por mais interessante que seja uma mecânica, se o jogo tiver apenas uma, ou seja, for baseado em uma única mecânica. Minha experiência me mostra que as crianças não vão jogar um jogo que tenha só uma mecânica. As crianças precisam que as mecânicas sejam variadas, que haja muito conteúdo diferente. Como conseguir isso? É muito simples e bem direto. Você preenche o seu jogo, o seu projeto que está desenvolvendo, com mecânicas variadas. Se você está fazendo um jogo com uma história, em que o personagem principal encontra outras pessoas em diferentes situações, o herói está andando pela floresta levando tortinhas para a vovó. Se todos os personagens que o herói encontrar pelo caminho forem resolvidos do mesmo jeito, acertar uma bolota de estilingue na testa deles, esse tipo de jogo provavelmente não vai fazer sucesso no mercado infantil. Fazemos jogos com variedade de mecânicas. Aqui, a diversidade vai ser, digamos, mais importante do que a própria qualidade ou, sei lá, os KPIs internos das suas mini-jogos. Isso para a única mecânica. Estamos falando do estado atual do mercado. Se a gente for falar de quando você começou, nos anos 90, tempos. Sergei, oi. 2015, 2016. Naquela época, jogos de mecânica única faziam sucesso rápido. Naquela época, o jogador, digamos assim, não era exigente quanto à variedade. Qualquer coisa infantil que você lançasse no Google Play ou App Store fazia sucesso, independentemente da qualidade ou de qualquer outra coisa. Se fosse um jogo infantil, faria sucesso, pois o mercado de jogos infantis era vazio. Não tinha nada. Antigamente era mais simples. Hoje em dia, as crianças estão ficando cada vez mais exigentes e sofisticadas. O próximo ponto importante é que alguns desenvolvedores que trabalham no segmento adulto muitas vezes tentam trazer mecânicas de jogos adultos para os jogos infantis. Entender como crianças e adultos jogam e o que não trazer de jogos adultos. Ou seja, se você quer chamar a atenção de uma criança, dê a ela uma motivação para algo que ela vai receber imediatamente. Para crianças, criam moedinhas nos jogos. Se você fez um jogo infantil em que a moedinhas e a criança precisa ganhá-las para conseguir alguma coisa, talvez seja uma boa ideia tirar essas moedinhas do jogo completamente e tentar fazer sem elas, liberando o conteúdo valioso que você queria dar pelas moedinhas através de um vídeo de 30 segundos, por exemplo. Esse é, digamos, o tempo máximo que você vai conseguir manter a atenção da criança em algo que não seja o próprio conteúdo, só para dar a ela alguma recompensa. Por que moedinhas não são ideia boa? Porque moedinhas são abstrato para as crianças. Além do que há moedinhas na tela, ao lado das moedinhas aparecem números. E esses números, crianças, é como o grego. Porque estamos falando do público-alvo de crianças pequenas, de 3 a 5 anos. A grande maioria delas não sabe contar. E mesmo que saibam, só sabem contar em ordem. Muito menos somar, subtrair, entender quantas moedinhas preciso para algo, quanto vai sobrar.
Ou quantas faltam para juntar até 15, quando eu tenho só 3? O que funciona está escrito no slide. O princípio básico é este e sempre pense em quem vai jogar o seu jogo. Se algo parece muito aceitável ou interessante para você, pode ser que para as crianças isso não tenha totalmente nada a ver, seja incompreensível ou nada atraente. E uma maneira muito legal de verificar o que as crianças gostam ou não gostam é fazer playtests com o público-alvo. E o progresso visual, tipo uma barra de progresso, vocês chegaram a testar ou não? Para você desbloquear, preencher a barra de progresso. A barra de progresso é normal, visual. Você vê como ela avança, não precisa ficar calculando nada, só precisa preenchê-la. Por isso, a barra de progresso é um elemento normal, aceitável, e não é bem uma mecânica, é um elemento de alguma mecânica ou de interface, e sim, usamos barras de progresso. Mas, na minha cabeça, pelo que vejo nos testes AB, o melhor é liberar o máximo de conteúdo possível. Atrás da barra de progresso podem ter mais recompensas, tipo colecionáveis ou algo do tipo. Os desenvolvedores gostam de criar menus em vários níveis, com submenus, como uma casinha, com cômodos e mini-jogos. E se estamos falando do público-alvo de 3 a 5 anos? Para as crianças, na maioria dos casos, elas não vão lembrar em qual casinha, em qual cômodo já estiveram, em qual mini-jogo já jogaram e em qual não. Na prática, um menu com muitos níveis a criança se confunda e, provavelmente, acabe jogando só uma pequena parte do conteúdo no seu jogo. Se você fez 5 casinhas no jogo e, em cada uma delas, 3 cômodos, é bem provável que seu jogador entre, talvez, em apenas um cômodo de cada casinha, e olhe lá se for no máximo em todas as casinhas, e mesmo assim. Quanto mais níveis o menu tiver, pior será a experiência do jogador. Então, a sua ideia é que a interface, user interface, tem que ser simplificada ao máximo. Para jogos infantis, quanto mais simples, melhor. De jeito nenhum complicar a interface em jogos para crianças. Aqui, eu diria ao máximo que é realmente preciso simplificar. A complexidade em camadas é ruim. Quanto mais próximo o conteúdo estiver do jogador, maiores as chances de ele jogar e passar mais tempo no seu jogo. Ele assistirá anúncios e gerará dinheiro para você. Aqui também o Play Pass. Se o jogo for bom e puder ser incluído lá, você recebe dinheiro não pelos anúncios assistidos, mas pelo tempo que o usuário passa jogando. Certo. Eu tenho um jogo no Play Pass. Ele traz um aumento bem interessante e significativo na renda. E agora estamos colocando atualmente mais ou menos aproximadamente 5 jogos no Play Pass no momento. Já passamos pela revisão preliminar do Play Pass. Vale a pena investir tempo e recursos para entrar nesse programa. Funciona, traz renda perceptível. O terceiro ponto-chave que vou mencionar hoje é que é importante que o desenvolvedor faça com que a criança jogue tudo que foi criado no game design. Ou seja, simplificamos o menu, não fazemos fases longas, dividimos o conteúdo em partes menores. Em fases longas, provavelmente você vai ter uma taxa alta de desistência. A Sure Rate é um indicador muito importante e para cada fase precisamos minimizar essa taxa de desistência. Um alto índice de desistência é o seu ponto de crescimento. Corrija isso, pessoas jogarão seu jogo. No segundo ponto, subitem, sugestão de passar para a próxima sessão com a escolha entre várias opções. Essa é uma mecânica muito interessante e legal que pode realmente ajudar a aumentar os indicadores internos do seu jogo, caso ele tenha algum tipo de progressão sequencial de fases. Isso gerou um aumento de até 10% no tempo gasto dentro do jogo. Em vez do botão Next, ofereça ao jogador a escolha entre 3 opções de próximo nível. Agora vamos para um elemento puramente de design. É bastante óbvio que as crianças percebem o mundo de uma forma um pouco mais simplificada. Por exemplo, não é recomendado usar elementos muito pequenos no design. Quando o jogador olhar para o seu menu, deve ficar absolutamente claro para ele onde clicar para jogar cada mini-jogo. De novo, elementos tipo são puxados do game design adulto, quando, por exemplo, há um mapa, mas não existe um botão grande chamativo, um botão play visível no mapa, que a pessoa apertar para acessar o conteúdo. Lembre-se de que as crianças não têm muita vontade de jogar jogos educativos, elas querem algo divertido.
Focando nos pais, o pai ou a mãe instala o jogo para a criança. Queremos vender para os pais, mostraremos alguns momentos educativos em algumas capturas de tela que podem ou não estar no nosso jogo, mas o jogo em si deve ser divertido e emocionante. Bônus! Não se trata de design de jogos para crianças. Este é mais um ramo do lado mais pragmático, como já mencionamos, trata-se de ganhar dinheiro com jogos infantis. Havia matéria orgânica, mas agora não há mais. Há alguns anos atrás, você lançava um jogo infantil no Google Play ou na Play Store e recebia tráfego orgânico significativo. Claro, se o jogo não fosse totalmente ruim, mas sim uma obra decente. E todos jogavam, todos ficavam felizes. Hoje em dia, lançar um jogo e conseguir tráfego orgânico é impossível. Ou seja, estamos falando de dezenas de jogos lançados e 2 ou 3 deles talvez consigam tráfego orgânico. Teve uma época em que, não no primeiro ano após o lançamento, eu tinha jogos que em particular, um sobre supermercado, que acabou estourando e recebendo tráfego orgânico 3 anos depois do lançamento, enquanto antes disso ele ficava só lá no fundo, esquecido, ninguém lembrava dele. Por que o Google faz isso? O primeiro ponto é que isso é possível. Sim, jogos infantis eu compro tráfego. Por que esse ponto existe aqui? Porque muitos dos meus colegas do grupo de desenvolvedores de jogos infantis achávamos que comprar tráfego para jogos infantis era impossível, não se paga. Mas, como a prática mostrou, não sei se algo mudou no Google ou se nunca tínhamos tentado, mas foi há uns 6 meses que comecei a tentar comprar tráfego para nossos jogos infantis. E descobri que funciona. Tráfego dá lucro, não para jogo. Vejam, é possível comprar tráfego no Google Ads. Além do Google, há as demais redes, e essas redes ainda exigem um serviço separado, o MMP. Vamos dizer, o Google Ads é como fosse o primeiro nível. E existem redes que são o segundo nível ou nível com asterisco. Mas não podemos ir por esse caminho por um motivo simples, precisamos de um MMP. Existem vários, como o Dust, o Tengen, e todos esses MMPs querem dinheiro para fornecer o serviço de atribuição. E o problema nos jogos infantis é que a margem de lucro na compra de tráfego é muito baixa. E o terceiro ponto é que os indicadores devem estar em um nível. Aqui estamos falando especificamente sobre exatamente quanto dinheiro seu jogo gera em média por cada usuário individualmente. Portanto, para lucrar com isso, o custo de aquisição deve ser menor do que o ganho. Quanto menor o custo e maior o ganho, mais você lucra com a aquisição. Gente, se vocês querem trabalhar com jogos infantis, não esperem que vão ficar supermilionários com isso. É bem difícil, mas é divertido, legal, engraçado e interessante. E traz uma certa satisfação pessoal, pelo menos para mim. Vamos resumir. Portanto, se quisermos criar jogos infantis, criamos o máximo de conteúdo diversificado possível, retendo usuários por mais tempo, aumentando visualizações de anúncios por usuário e, consequentemente, gerando receita. Lembramos que nosso produto será jogado por crianças, por isso não criamos o jogo como se fosse para adultos, mas sim com ilustrações infantis, um jogo especificamente para crianças. Pensamos, lembramos, fazemos playtests e lembramos da acessibilidade. Ou seja, se você fez um jogo com muito conteúdo, ele deve ser acessível. Menus animados são ruins. Ter acesso a todos os minijogos em um menu principal, em uma tela, é o cenário ideal. Sobre a compra de tráfego, primeiro, precisamos garantir que nosso jogo gera receita suficiente para justificar a compra, e só então investimos. Evgeny, o que é trabalhar com jogos infantis? O que você acha disso? Tipo, uma forma de ganhar dinheiro ou é mais algo feito por paixão? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu realmente não sei qual desses 2 pontos prevalece para mim. Claro que eu ganho dinheiro aqui, porque tenho uma família e, aliás, tenho 3 filhos, então todos eles, em algum momento, foram testadores involuntários da minha empresa, por assim dizer. Tudo isso é muito próximo de mim. Estou há muitos anos nesse ramo e gosto muito. Aqui há desafios que, muitas vezes, não se superam de primeira. E eu gosto disso. Mas são superados. É uma área em que você pode aprofundar sua expertise por muito tempo e, no final, percebe que ainda não sabe quase nada. Sim, eu gosto disso.
Seu trabalho é um trabalho dos sonhos, um hobby bem remunerado. Sim, é possível. Acho que aqui vamos encerrando. Só queria mostrar um bônus, rápido e curto. Nem todas as mecânicas infantis funcionam para crianças. Tem um jogo que foi feito por um grande e querido amigo meu. É uma mecânica clássica, aquela de criança. Ache e mostre. Mas quem joga esse jogo em massa são mulheres adultas com mais de 30 anos de idade. O tempo médio é de 3 horas. O jogo é bem monetizado. Por isso, tudo infantil não vai funcionar para o público infantil. Mas, por outro lado, algumas coisas podem e devem ser levadas para outras verticais também. Obrigado a todos. Obrigado. Wallet, obrigado por ter me convidado. Foi muito bom falar com você. Espero ter sido útil. Tentei compartilhar algo interessante. Boa sorte e paz a todos.